que há um combate entre a carne e o espírito. Amém? Agora, o que é andar na carne? Andar na carne é não andar no espírito. Bem simples, né? O que é andar em espírito? Andar em espírito é quando decidimos dar lugar para o Espírito Santo, para que em nós haja o fruto do Espírito. Andar em espírito é permitir que o fruto do Espírito cresça em nós. Crescer. Você pode já ter, eu posso já ter, mas esse fruto tem que crescer. E esse fruto não são frutos, né? Muitas vezes eu falo errado, você pode falar errado, normal, mas na verdade é fruto. Então não são várias maçãs, é uma mexerica com vários gomos, né? A mexerica é uma só fruta, mas tem vários, o quê? Gomos, né? Então é um só. A Bíblia diz aqui o fruto, não diz os frutos, né? Então não é nada solto. Eu não posso dizer, eu tenho fé, mas eu não tenho amor. Ou eu tenho amor, mas eu não tenho paciência. Não, é um só. É um só. É para ter tudo. Amém? É para ter o pacote completo. Ok? Olha só o que Paulo disse. Paulo disse assim: digo, porém, andai em espírito, e assim jamais cumprireis a cobiça da carne. Olha que interessante. Paulo, ele não dá explicações exageradas, né? Porque às vezes é bom dar uma explicação, e isso aconteceu, e... Paulo, mas aqui ele quer simplificar, porque é um assunto bem importante, é ou não é? Não é um assunto que dá para ser complicado, para no fim ninguém entender o que foi, e no fim ninguém andar em espírito. Tem que ser algo claro, não simples, barato, mas tem que ser claro, ok? Então ele diz, vocês têm que tomar a decisão de andar em espírito, e assim jamais cumprireis a cobiça da carne. Então, a carne luta contra mim e contra você. Mas você tem que decidir andar, o quê? No espírito. Porque a carne milita, ou seja, guerreia, no desejo contrário do espírito. Essa tradução é uma tradução interessante, porque está falando que a carne milita no desejo. No desejo. A carne trabalha, ou a carne se manifesta nos nossos desejos. Então, eu estou na carne ou estou no espírito. Não é, por exemplo, se eu estou só assim, ou se eu vestir uma roupa só assim, de monge. Então, poxa, eu me cobri totalmente, eu como homem, né? Eu vesti uma roupa de monge, ninguém vê nem minha mão, então eu estou agora no espírito. Não. Porque é no desejo também. Claro que você tem que se vestir, como eu sempre digo, decente. Eu tenho que me vestir decente. Mas a Bíblia diz que o desejo, a obra da carne se manifesta no desejo. E aí que nós começamos a entender que você pode às vezes se isolar. Você se isolou do mundo, você se isolou das festas, você se isolou de tudo. Você vive uma vida... Isolado é uma palavra até meio, né, até sem sentido, né? Você está separado para Deus, né? Então você separou sua vida para Deus e mesmo assim, às vezes você acorda e há pensamentos. Às vezes você vai dormir e há pensamentos. Às vezes você não viu nada. Que local bonito. E vem um pensamento. Mas já ajuda muito quando nós nos separamos, né? Porque tudo que você vê é como uma porta, né? Então você tem que sim parar de ver. Tudo que você ouve é como uma porta. Você ouve, você fica na mente, é ou não é? Então você tem que tomar cuidado. Mas mesmo no silêncio, você vai ver que se os desejos ainda estão lá ou não. Amém? Então, Paulo ele diz, cuidado. Ele escreveu isso aqui, não foi para quem não era crente. Ele escreveu aqui para os crentes, né? E para os crentes da Galácia, né? E ele diz, cuidado, porque há um desejo carnal. Há um desejo da carne. Há um desejo malicioso,
perigoso que quer te destruir. E ele diz aqui, a carne ela vai sempre querer o que é contrário do espírito. E o espírito deseja também o que é oposto, contrário à carne. E ambos lutam, se opõem um ao outro, para que vós não façais o que quereis. Então, se eu quero andar no espírito, a carne diz, não ande. Se eu quero andar na carne, o espírito diz, ande comigo. Então há sempre uma luta. Porque se eu digo, vou abandonar Deus por um dia, o Espírito Santo que me ama e te ama, ele vai dizer, opa, volte a viver do jeito que eu desejo. Volte a pensar diferente. O que tem acontecido que você tem pensado agora? Tantas coisas feias de repente, né? Então o Espírito Santo ele vai nos lembrar. Existe o Espírito Santo e existe em Apocalipse o acusador. O acusador, ele às vezes parece o Espírito Santo, porque ele está falando, ó, você fez isso. Mas ele nunca mostra uma solução. Então é para falar, você fez isso e eu te destruo. Pronto, esse é o acusador. Agora o Espírito Santo diz, você fez isso, mas eu tenho perdão. Porque senão a gente pode ir logo para as trevas, né? Então ele tem um perdão, ele tem a restauração e ele tem a purificação. O que é a purificação? É quando Deus não só perdoa, mas quando você é limpo daquilo, né? Você pode pedir perdão várias vezes e sempre continuar com o mesmo desejo. Você pede perdão, Senhor. Ah, perdão, Senhor. Mas quando Deus purifica, você pensa assim, poxa, por que eu desejava algumas coisas? Sim, parecem coisas bonitas, parecem vícios sedutivos que seduzem, né? Mas quando o Espírito age em nós, não só o perdão, que é o começo, mas quando ele age em nós e te dá uma outra vontade, a vontade do Espírito, você vai ver as coisas de uma maneira diferente, ok? Então nós precisamos tomar cuidado. Então, você também precisa tomar cuidado com o acusador. Eu lembro que há muito tempo uma irmã ligou para mim, não é daqui, há muito tempo quando eu estava lá em Hague ainda, não conhecia ela, falou, ora por mim, a gente orou, e eu falei, irmã, o acusador tem te acusado pelo Espírito Santo, né? O acusador tem te acusado, né? Tal, e pronto. Ela falou, realmente, pastor, essa última noite eu tive um sonho, alguém me acusando, e realmente eu precisava desse perdão e de ouvir que Deus estava comigo, porque pelo sonho, tipo assim, ela foi acusada no sonho e pronto, acabou, você está acusada, e é isso, não tem mais chance, acabou por aqui, já eras, né? E Deus quis naquele dia que fosse dita para ela algumas palavras para encorajar, não oba-oba, haha, Deus é comigo, não, mas porque senão, tem vezes que se você for acusado, você morre também, você morre, você foi acusado e não tem nenhuma chance, então é melhor partir logo, porque não tem, o acusador ele sabe acusar, irmãos, mas a Bíblia diz que nós podemos vencer o acusador pelo poder que há no sangue de Jesus. Mas não é só de dizer o sangue de Jesus tem poder, é de você deixar o sangue de Jesus te limpar daquilo que te faz o acusador te acusar. É diferente, irmãos, de que só dizer o sangue de Jesus tem poder e nem entender nada, mas ficar falando, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Mas o que esse sangue tem poder para fazer? Porque às vezes é mais fácil você falar para o outro, mas quando você está sendo tentado, você vence, você luta e você vê que a carne está diminuindo ali, você sai da oração vitorioso. Às vezes precisamos entender isso. Agora, o que é o sangue? A Bíblia diz que a vida está no sangue.
E a vida está no sangue, então nós precisamos do sangue de Jesus. A vida de Jesus em nós. E Jesus não quer nada que é ruim. Jesus não deseja a mentira. Jesus não deseja nada dessa terra, né? Ele pode desejar uma água, um suco, é coisa da terra, mas ele toma. Ele tomaria uma água se tivesse aqui. Agora, ele não faria nada de errado. Ele não mentiria, ele não espancaria alguém, ele não ficaria xingando todo mundo, né? Então a vida dele precisa passar para você, né? O sangue de Jesus precisa agir na sua vida e você trocar o teu sangue pelo sangue de Jesus. Porque o sangue, o que tem no sangue? Tem o nosso DNA. E o nosso DNA é pecaminoso, é normal. Agora, o sangue de Jesus tem que vir em nossa vida. Pedro disse que nós fazemos parte da natureza divina. Olha que bênção. Então você pode às vezes acordar de manhã e falar: meu Deus, em mim está a natureza divina. E as pessoas não entendem, irmãos, que querer ser vitorioso não é uma escolha. É um dever. Querer ser vitorioso não é poxa, agora estão pregando uma coisa diferente. Não, irmãos, só temos duas escolhas. Ou nós vamos querer vencer o pecado, vencer o mundo e vencer também os problemas, ou nós vamos querer perder para o pecado, continuar no pecado, continuar nos problemas, sem resolver nada, né? Então, não é... né? Quando você ouvir alguém dizendo que você tem que vencer, que você nasceu para vencer, é melhor você receber essa palavra, né? Porque a palavra contrária é qual? Você nasceu para perder. Né? Então eu creio que a gente nasceu para vencer. Agora, se nós estamos vencendo ou não, é outra história. Depende de como a gente vai lidar com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, ok? Então, se você quer ser vencedor, você precisa do Espírito Santo. E não só dizer Espírito, 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 Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Você tem que dizer isso, mas ao dizer isso, você tem que estar pensando na coisa certa. Porque às vezes a gente diz assim: eu quero o Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, mas a gente não está pensando numa ação que vai nos mudar. Às vezes a gente está pedindo o Espírito Santo, porque a gente quer só ser usado. E a gente corre o risco de ser usado, mas não por Deus. Porque a gente não quer o pacote completo. Mas nós primeiro desejamos a pureza do Espírito Santo. Como eu disse já, acho que a última vez, né? Então quando você diz Espírito Santo, você tem que na sua mente ter que ele está mudando as vontades, está tirando, está combatendo, está vencendo. E aquilo que você não pode fazer, ele fará. E é claro que se Deus deseja te usar, me usar, ele vai também. Mas o nosso foco principal tem que ser de mudar, né? Transformar. Nossa alma tem que ser transformada, irmãos. As obras da carne são prostituição, fornicação, imundícia, dissolução, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, discórdia, divisões, heresias, inveja, homicídio, embriaguez, glutonaria, com orgia e todas as coisas que se parecem com essa. Ou seja, a lista nunca acaba. Porque na fábrica do diabo há sempre um novo produto. Aí você diz: poxa, eu venci tudo isso. Mas tem um novo produto. Algo que se parece e que te leva disfarçadamente para aquilo que está escrito. Por isso que Paulo ele não deu mole. Ele disse: e coisas parecidas com essa. Você pode dizer: poxa, eu sou casado, né? Então eu posso dizer: poxa, eu não tenho contato com nenhuma mulher que não é a minha mulher. Mas eu posso ver. Ou eu posso fazer uma coisa que não convém. E aí eu estou fazendo o quê?
Eu estou nessas outras coisas semelhantes a essa. Ah, mas eu não toquei ninguém. Ah, mas eu não fiz. Mas eu estou fazendo coisa semelhante. E Jesus disse que se você, nós olhamos para alguém casado, ou para você casado e olha para outra pessoa desejando essa pessoa, você já cometeu adultério. A Bíblia também diz que se você olhar para alguém e ter raiva dele, você já matou ele na hora. Matou ele na hora. Na hora, você odeia ele, ele foi morto pela sua mão. Né? Então, por que eu digo assim, irmãos? Porque a gente tem que ver as coisas do jeito que é, pra gente se assustar um pouco e deixar de fazer isso. Então, se você odeia alguém, você é da máfia. Você é da máfia, você é um assassino, eu sou um assassino se eu odiar alguém. Qualquer pessoa. Odiar alguém nos torna em assassinos. Então, por isso que eu nunca olho lá pra fora, poxa, aquela mulher, como diz, teve até uma novela que passou há muito tempo no Brasil, quando eu estava no mundo, e eles diziam assim de garota de programa, em vez de chamar do outro nome, né? Olha o que elas estão fazendo, não. Porque qualquer crente, se não vigiar, está sendo um garoto ou uma garota de programa. Olha o assassino, quantas coisas. Sim, claro que nós ficamos tristes, né? Mas nós que conhecemos a verdade somos mais cobrados. Porque a Bíblia diz, melhor seria nem conhecer do que conhecendo voltar para trás. Então a situação é essa, é melhor nem conhecer do que conhecer e voltar para trás. E Jesus te diz hoje, é um estudo, mas ele te diz, não volte para trás. Amém? Você começou essa caminhada para você ir até o fim, ok? Com certeza, a sua vida pode não estar perfeita com tudo isso que a gente já falou e talvez ainda falará, mas isso é bom se nós desejarmos a mudança de Deus em nós, ok? Então, vamos analisar algumas das obras da carne. Irmãos, por que eu só escolhi algumas? Porque outras a gente sabe o que é inveja, então não precisa explicar a inveja, a gente sabe o que é ciúme, né? Agora, claro que tem detalhe que a gente pode falar, por exemplo, inveja não é você querer um paletó como o do irmão. Inveja é você querer ter o paletó do irmão. Isso é inveja, né? É quando você não olha, poxa, bacana, eu também quero o meu. Não, você olha e você quer o que ele tem. Isso é uma breve explicação sobre inveja, ok? E também inveja. Poxa, alguém foi levantado. Isso me incomoda. Inveja. Não gostei. Inveja. O que você tem a ver, irmão? O que eu tenho a ver? Eu não quero nem saber. E você não quer nem saber. Viva a sua vida. Quando a gente está feliz conosco mesmo, a gente nem... Se alguém foi levantado ou não... Sabe do banheiro? Se alguém foi levantado ou não, se foi usado ou não. Hier, Schwester. Hier. Diese hier. Das hier. Entweder das oder das. Ja? Não? Also, então, irmãos, nós perdemos o nosso tempo com muitas coisas. É ou não é? Alguém foi levantado e eu perguntei para Deus se era ou não. Você não tem que perguntar nada. Não é da sua conta. Eu perguntei, Senhor, é mesmo ou não? Não. Ninguém pergunta nada. E nunca perguntou. E nem perguntará. Amém? Deixa o seu irmão viver na paz. Deixa o seu próximo viver na paz. Deixa o seu próximo ter um carro também. Deixa o seu próximo ter uma casa. Deixa o seu próximo ter um esposo ou ter uma esposa, né? Nós especulamos e dessa especulação
vem o engano. Quem especula muito, se engana e pensa que está certo. Ok? Eu sempre digo, Deus, Ele repreende. E Ele confirma. Mas Deus não é fofoqueiro. Deus não é fofoqueiro, irmãos. Se Ele diz para eu não fofocar, por que Ele vai fofocar para você? Não. Deus é santo. Deus é puro. E Ele é tão Deus que Ele não precisa provar nada para ninguém. E Ele está com aqueles que são deles. Vamos analisar algumas obras da carne. Prostituição é praticar o comércio sexual. Ok? Por exemplo, alguém chegar, ou eu chegar, você chegar e dizer, eu vendo o meu corpo por um tal preço. É você praticar o comércio, você fazer algo sexual, né? O comércio sexual, né? E você receber algo em troca. Mas também, prostituição não é só isso. Prostituição, como está escrito aqui, entre os israelitas, era algo feito não somente por dinheiro, mas também por motivos religiosos, em cultos idólatras aos deuses da fertilidade. Por exemplo, Jezabel, todo mundo conhece, né? Trouxe de volta a idolatria e foi severamente condenada pelo profeta Elias. Então, aqui nós estamos vendo, ok, todo mundo conhece um comércio sexual, né? Ok. Agora, você, ou no mundo, né? Você vê que às vezes tem coisas, tem lugares que a pessoa entra. Por exemplo, na igreja, quando você entra na igreja, pode haver alegria, pode haver pessoas dançando como Davi, isso é uma coisa. Mas tem outros locais que quando você entra, você é seduzido. Se você entrar num centro budista, né? E você vê ali mulheres e você vê ali homens, eles podem estar ali, né? Mas você vai ser seduzido. Porque não é algo santo que está por trás. E há uma tentação por trás. Eu lembro de um homem que ele relatou que um mestre, né, não sei se era do budismo ou de outra religião, mas da região oriental, né? Ele foi, era um homem santo, aí foi e abraçou ele. Esse homem, né? Abraçou. E ficou encostado nele. E fez coisas más com ele. E depois o mestre disse, não conte nada para ninguém. Né? Fez coisas más com eles. Um ritual sexual na religião que deveria ser santa. Né? Um homem abraçou outro homem. O mestre, né, que ele tinha um grande respeito, né, ele ficou assustado, não sabia o que fazer. Fizeram coisas que não deviam, ou o mestre fez coisas que não devia com ele, e ele não entendeu. Era um homem santo, né, para eles, né, e agora fez isso comigo. E era um ritual, não foi só por vontade, foi um ritual maligno, né. Então, isso aí já existia naquela época, e hoje, talvez está mais assim, mundo. Ou talvez quando a gente pense em coisa má, a gente pense em macumba, feitiçaria. Mas há também esses rituais sexuais feios, entendeu? Então prostituição é tanto o comércio como na religião. Então tem muitas religiões que, se você perceber bem, você vai ver que naquela religião, os desejos sexuais são aflorados. Você já viu? Quando você vê no comercial, você vê que tem uma religião que... é religião? O que é isso? Que aflora. Não é? Tudo flor, né? A mulher, o homem. E você pensa, isso é uma religião? Algo santo? Você vai no... Como hoje eu fui no TED comprar... Hoje ou ontem, não sei, comprar esse negócio aqui, para colar ali. E você vê em todo lugar o Buda.
em todo lugar, né? E quando você entra, você sente uma festa maligna, né? Então é diferente você entrar numa casa de Deus, do Senhor Jeová, que é o Pai de Jesus, e de você entrar em qualquer outro lugar que não tem Jesus, irmãos. Não se engane, mas aquele lugar é tão santo, não. Eu me lembrei agora que eu estava lá na cidade, né? Tinha uma loja assim, de móveis, né? E tinha bem muita, assim, pessoa lá, né? E tinha Buda e um elefante, essas coisas assim, né? Aí eu estava olhando uma mesa, aí quando eu cheguei em casa, eu percebi que tinha algo estranho, né? Aí eu estava com uma luta à noite, aí eu repreendi tudo, aí eu percebi que era desse Então, tem coisa séria. Às vezes você só vai, né? E qualquer um, irmãos. Qualquer um, né? Agora a questão é se a gente luta ou não, repreende ou não. Eu vou ler depois um negócio que é muito sério, né? Então, Jezabel é a mais conhecida, né? Tanto é que lá em Apocalipse está escrito: você, igreja, que tem tolerado Jezabel, eu te repreendo. Você que tem deixado Jezabel, uma falsa profetisa, seduzir os meus servos ao pecado imoral. Uma profetisa seduzindo para imoralidade? Sim. Né? Então, você tem que tomar cuidado. Você não pode usar sua boca para seduzir o outro a algo imoral. Senão nós estamos operando debaixo do espírito de Jezabel, né? Mas uma coisa também que todo mundo sabe é que Jezabel, ela não brinca com qualquer um, né? Ela quer derrubar os profetas. Você vê que Jezabel, a preocupação dela não foi o povo. Quem estava no povo era os outro espírito menor. Agora, Jezabel queria ir contra os profetas, né? E muitos homens de Deus sabem disso e dizem que às vezes você vê algo, Jezabel está lutando com ele. Não é Jezabel. Você não fez ainda nada para incomodar o inferno, né? Mas Jezabel, ela vem quando você está fazendo algo sério para Deus. E quando eu digo sério, não é simplesmente pregar. Não, quando você está fazendo uma vida séria. Quando você está começando a incomodar no mundo espiritual. Então, Jezabel vem. Eu não conheço. Jezabel? Jezabel era simplesmente uma rainha que era mulher do rei Acabe, da época do profeta Elias, que está em 1 Reis 17. Está escrita ali a história do profeta Elias, né? 1 Reis 17, 1 Reis 17, 1 Reis 17. Pronto. Então ali está escrita sobre a vida. Então, Jezabel, ela morreu e ela veio de novo. Não, mas o espírito, essa mulher era tão maligna que quando ela morreu, os demônios começaram a se chamar de Jezabel. Imagina você, uma pessoa ser tão ruim que os demônios se inspiram na pessoa, né? Hoje em dia nós temos o satanismo, que as pessoas se inspiram no diabo. Mas a pessoa foi tão ruim que até os demônios disseram, essa é nova. Então elas pegaram assim, disseram, nossa, aquela mulher era tão maligna, né? É como um pastor disse, que hoje em dia está tudo tão doido, que é capaz você expulsar o demônio da pessoa e a pessoa sair. Foi quando Jezebel morreu, ela foi comida pelos cachorros, não foi? Ó, irmãos, o que a Gal me lembrou aqui foi algo muito sério. O fim dessa mulher foi muito feio. Foi muito feio. Cachorros comeram ela, né? E uma coisa muito feia, muito feia. Então, irmãos, Deus leva muito a sério as coisas dele, né? Você tá vendo que não é nem lá fora, tá falando dentro. Que ele repreendeu a igreja dentro, entendeu? Fornicação é o relacionamento sexual ilícito. Mas
O que é relacionamento sexual ilícito? É o relacionamento sexual fora do casamento. Pronto. A idolatria também é vista como fornicação. Então, eu posso dizer, nossa, eu sou fiel, ou eu sou solteiro e estou na minha. Mas aí eu vou e me ajoelho perante uma Maria, um Buda, um não sei o quê, um Deus falso, com D minúsculo. Então eu estou o quê? Fornicando. Porque para a Bíblia, Deus é uma coisa que incomoda, assim, porque nós somos homens, principalmente os homens, né? Mas a Bíblia diz que Deus é o esposo, Jesus é o esposo, né? É uma coisa que incomoda, porque eu sou homem, mas não é no sentido natural aqui da terra, né? Não é no natural, então é só um símbolo, né? Mas a Bíblia diz que nós somos a noiva e Jesus é como esposo, né? É uma coisa difícil para nós homens, mas é assim, né? É estranho, realmente, somos sinceros, irmãos, não, né? É muito estranho isso, mas é o que a Bíblia diz, né? Mas é só um símbolo, né? Pronto. E então, se eu adorar um outro Deus, eu estou praticando fornicação. Então, tem muita pessoa que às vezes elas vão, se ajoelha perante um Deus, reza uma Ave Maria ou qualquer outra coisa que houver, né? E elas dizem, poxa, eu sou uma pessoa tão boa, mas está praticando fornicação. Porque fornicação é a mesma coisa que idolatria, ok? Então, irmãos, Deus leva a sério. Quando você vai no horóscopo e vê, por exemplo, eu sou 11 do 11, meu aniversário. Então, pelos homens, eu sou escorpião. Pelos homens, né? Então, eu vou ver meu horóscopo. O que o escorpião faz? Esse mês, como que tá um escorpião? Né? Eu tô me sujando com aquilo. Entendeu? Por quê? Porque não é só se eu ir numa casa maligna, com vela. Não. Se olhar na internet uma coisa que não convém, analisando com uma curiosidade de suprir algo, uma curiosidade, poxa, mas eu quero ver, talvez Deus use, né? Então, eu também estou me sujando. Outra coisa que a gente também coloca, as pessoas que gostam muito, é aquele negócio, né? Diego é um homem bom, manso de coração. Você sempre está preparado para ajudar. Mas você sabe de onde que vem essas frases? Tá entendendo? Você sabe de onde que vem? Entendeu? Você sabe de onde que vem? Então, se você não sabe de onde que vem, por que você vai ficar toda hora colocando? Coloca lá seu nome e vamos ver o que vão dizer. Né? Não sei quem, uma pessoa simpática. Não, irmãos, nós não precisamos disso. Né? Deus... e também use as coisas de Deus de uma maneira séria. Né? Eu lembro que há mais ou menos 5 ou 4 anos eu decidi que eu nunca mais ia abrir a Bíblia desse jeito assim, fechar o olho e abrir. Há 5 anos, sem brincadeira. Porque nós temos que tomar cuidado, irmão. Né? A Bíblia é para ler. Né? A Bíblia é para ler. A Bíblia não é para ser violada. Eu violo a Bíblia, tipo assim, eu obrigo Deus a falar. Deus não tem uma voz, né? Então eu disse, ele tem uma voz. E desde aquele dia nunca mais eu abri a Bíblia desse jeito, né? E ajudou muito a ouvir várias vezes a voz de Deus, né? E começar. E antigamente eu confiava. E Deus usou pela sua bondade alguma coisa? Sim. Mas teve uma hora que ele mesmo permitiu, ele saiu de lá e não era mais ele guiando nada. Eu abria, pronto. Aí para eu tomar uma decisão. Deus usou uma vez que eu abri e mudei, saí de Berlim. Em uma semana eu saí da casa que eu morava com a minha mãe ainda, né, para casar. Então, Deus faz. Agora, cuidado, irmãos. Deus tem uma voz. Você tem que ler a palavra. Use a palavra. Uma vez, só falando agora, lembrei uma coisa que uma vez eu vi um testemunho de um pastor, igreja cheia, ele fez isso. Aí cai em Apocalipse 13. 13? Que fala da besta? Sim. Ah. Aí ele não entendia o que estava lá, a igreja cheia, estão dando para ele, aí disse que... Aí ele começou a dizer, irmão, não vá pro mar, porque essa besta aqui vai sair do mar, vai só ficar falando. Então tem que tomar cuidado, né? Pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. Próxima semana a gente fala sobre isso, ok? Quero ouvir a voz de Deus, ok? Né?
né? Agora, cuidado, não fica brincando, né? Eu já vi, né? Não interessa o que eu vi. Então vamos lá. Heresia é a tradução da palavra grega. A partir de hoje eu não vou fazer mais isso. Amém. E Deus vai honrar. Dá uma aguinha para eles, né? Heresia é a tradução da palavra grega que significa partido. Partido não que algo foi partido meu, mas alguém que é partidário. Não, eu tô mais desse lado. Tô mais desse lado. Sempre que você vê alguém, não, mas eu tô mais desse lado. Começa você está, é uma presa fácil para a heresia. Entendeu? Se você tem um lugar que ali Deus está, que o pregador lá naquela igreja, Deus está falando com ele, né? Todo mundo é perfeito? Sim, ninguém é perfeito. Essa é a nossa desculpa, nenhuma igreja é perfeita. Sim, mas eu quero crer que sim, pode ser perfeito, porque a Bíblia diz em Marcos ou Mateus, lá no capítulo 5, o último versículo, que diz assim: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então, vamos parar da nossa brincadeirinha, nenhuma igreja é perfeita, né? Vamos ser perfeitos, sim. Sejamos perfeitos, né? Vamos falar direito com os outros, vamos não decepcionar ninguém, vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade, mas não vamos destruir ninguém. Então, irmãos, não vem com essa frase. A gente fala a frase de papagaio. Todo mundo fala, eu também falo. Leva lá para a mamãe, Elias, né? Papagaio. Todo mundo fala uma coisa, você fala. Guarda uma coisa, irmão. Você não é papagaio. Leia a palavra de Deus. Analise a palavra de Deus. Se você ouvir uma coisa que é da palavra de Deus, sim. Pode falar, né? Mas não seja papagaio. Nenhuma igreja é perfeita. Ninguém é perfeito. Todo mundo é pecador. Todo mundo é pecador. A gente só fala isso, sabe de onde que veio? Lá do mundo. Lá do mundo a gente já conhecia essas frases. É ou não é? A gente já conhecia. Todo mundo é pecador. Ninguém é perfeito. Todo mundo erra. Irmãos, nós temos a Bíblia agora. Vamos encher nossa mente com as palavras da Bíblia, né? Não vamos dar numa filosofia que alguém dizia antigamente, ok? Então, heresia era vista antigamente como uma divisão dentro de um grupo. Heresia é desenvolver uma doutrina diferente àquela dos apóstolos. Então, vamos dizer, os apóstolos disseram assim, coisa básica, temos que batizar. Normal. Aí vem alguém e fala, nem precisa batizar. Ninguém precisa batizar. Como assim batizar? Jesus a batizou. É uma coisa assim, por exemplo, né? Deus, ele é poderoso para curar. Curar? Deus curou há 2000 anos. Como assim? Curar? Não. Temos que nos arrepender. Como assim? Arrepender? Não, Jesus já morreu por você. Como assim se arrepender? Ele já morreu. Então tudo isso é heresia. E é só abrir a internet que você vai ver muitas heresias. Agora, realmente. Mas o problema é, será que você, porque você gosta de ver muita pregação, será que você também às vezes não ouve umas heresias e nem sabe? Porque é fácil a gente dizer, o homem lá roubou 1.000 milhões. Aí é fácil. Agora eu quero ver uma heresia bem contada. E você está sendo assim, bola de ping-pong, o ser humano, né? O ser humano sendo bola de ping-pong na mão dos inimigos. Por quê? Porque tem coisa que você vê rápido. Alguém caiu. Ué, caiu? Tá ali caído. Agora, e aquilo que você nem vê? Que vão falando, irmãos, e é isso, e é aquilo, e você tem que entender que a partir de hoje... Né? E isso pode haver por um lado, eu sempre digo isso, irmãos, heresia, não se engane, não fica brincando, heresia pode haver por um lado e para o outro. Como, pastor? Vou te explicar. A heresia, por exemplo, falar graça. Nós podemos pecar, podemos fazer tudo o que queremos. Tem muitas igrejas que a graça, não, viva uma vida como te agrada, graça de Deus. Nós estamos no tempo da graça. Oh, maravilha!
E levando as pessoas a pecarem, as pessoas a não terem respeito, as pessoas a não temerem. Mas também tem outra heresia. Essa aí que a gente esquece. É a da condenação a todo mundo. É uma pregação dura, só que não é dura, é raiva. Eu vou continuar dizendo isso até o fim. Tem pregação que é a verdade, mas tem pregação que é só raiva. Raiva. Eu lembro de um pastor, não vou dizer o nome aqui por ética, mas ele... Todo mundo gosta de colocar as pregações dele. Nossa, que pastor que prega o evangelho. A defesa, ele defende mesmo o evangelho. E aí um amigo meu viu ele numa conferência que teve, ou ele estava pregando, ou esse pastor estava pregando. Ele foi dar para o Senhor, Pai Senhor. O pastor olhou para ele com arrogância. Olhou para ele. Nem deu a mão. Ah, bom. Ah, bom. Você quer desafiar? Muito bom. Agora, se aquele que foi desprezado tem Deus, ele verá. E ele viu, porque depois, outro dia, ele... Ô, irmão! Preocupação, né? Aí, dessa vez, o outro irmão falou, rapaz, e saiu fora, né? Mas reagiu bem, ninguém tem que ficar falando toda hora, né? Ué, você dá a mão, a pessoa não quer dar nem a mão, e está pregando a mensagem verdadeira do evangelho, então qual o sentido de tudo isso? Isso estraga, né? E eu falei para esse meu amigo, né? Amigo, o que você acha desse pastor? Ele prega a verdade, mas tem algo estranho, parece que ele está com raiva. Quando ele prega, não tem nenhuma solução. Acabou. Não tem, é isso e acabou, e não tem solução. E amigo, os pregadores que eu conheço, meu pai espiritual ali da Índia, ele prega a verdade e tal, mas tem uma solução, porque senão é só abrir um buraco e a gente cai todo mundo nas trevas, né? E eu perguntando para ele, o que você acha? Eu, pelo meu respeito que eu tenho de qualquer homem de Deus, poxa, o que vai acontecer? Aí ele falou, ele falou, né? Amigo, deixa isso quieto, por favor, pra gente nem falar. Um outro amigo vigilante, né? Deixa isso quieto pra gente não falar. Aí um dia que eu vi ele me falou essa história, né? Então, irmãos, heresia tem pra todo lado. É muito mole, é muito duro, mas é um duro com raiva. Irmãos, quando você entra, você vai ver que tem a libertinagem, mas tem a religiosidade também. Religiosidade é quando você inventa o que nem tem para provocar alguém, né? E eu te digo, irmãos, eu tinha um livro em casa, eu fiquei irritado com aquele livro, porque tinha 700 páginas quase, de um pregador da verdade. Eu me arrependi. Eu sou aquele que prega o arrependimento. Eu fui levantado como aquele que vigia. Eu sou um atalaia. Eu olho assim e eu vejo o que está errado. Aí no livro dele de 700 páginas, ele gastou o tempo dele falando sobre o quê? Que ele é um atalaia e que ele descobriu que não existe língua estranha. E ele descobriu essa farsa no meio do povo cristão. Explicando ali, ó, eu fiquei com esse livro há muito tempo que eu queria pelo menos ler, porque, poxa, talvez às vezes tem, mas teve um dia que Deus falou assim em mim, né? Deus liberou um sentimento em mim, eu disse, eu tô cansado de receber verdade de quem se dizia da verdade, porque às vezes a gente é assim, né? Ele tá falando tudo, ele realmente tá num caminho estranho, ele fala umas mentiras, mas ele fala muitas verdades. E a gente tem que se cansar de ouvir isso, os irmãos. Mas ele crê em outra coisa, ele crê em outra doutrina, ele fala muita coisa que não adianta, mas tem coisa que ele fala de Deus. E a gente fica lá, mas pelo menos isso que é de Deus eu vou ouvir. Não, acabou. Seja você que vai ler a Bíblia, vai escrever um livro até de 1000 páginas, de 100 páginas, mas que vai ser uma pessoa que também vive na verdade e que crê em tudo aquilo que a Bíblia está dizendo. Entendeu? Deus precisa de pessoas que vão formular os novos pensamentos, não porque, eu vou parar aqui, pensar, inventar, não. Mas você vai orar, vai ser uma pessoa sincera, né? E talvez Deus escolha alguém aqui
para escrever um livro. Talvez Deus escolha alguém, porque se aquele homem escreveu 700 páginas para... e muitos estão lendo aí, então está servindo de muito escândalo. E mangação. Então por que você não pode escrever um livro com a verdade? Tá entendendo o que eu estou dizendo? O diabo, irmão, ele está se esforçando. Ele está se esforçando. Né? Enquanto nós não conseguimos ler nem um capítulo por dia. E eles estão lá, ó, escrevendo livros. Porque aí as pessoas dizem, eu não estou com vontade de ler a Bíblia, mas o livro, aí lê, come e começa a apontar, ó, esses aí, ó, que creem no Espírito Santo, esses aí que creem em línguas, que creem no movimento, aí, ó, tudo mentiroso. E começa a haver uma raiva entre crentes e crentes. Então, cuidado, se esforça mais, né? Leia a palavra. Não seja qualquer crente que, é tudo, Deus vai me revelar. Sim, Deus vai te revelar, mas um dia que chegar um doutor desse, você vai ter a palavra de Deus na sua boca. E outra coisa que Deus me disse, tem uma diferença, irmãos. Quando Deus te toma ali, você fala, e quando sim, Deus te toma ali, você fala, mas você também está amando a palavra. Porque sim, se Deus quiser, Ele pode falar o que Ele quiser, a hora que Ele quiser para você. Agora, depois que Espírito Santo tiver te usado, aí, mas eu não leio a Bíblia. Mas foi o Espírito Santo que fez, mas você não ama a Bíblia. E qual é a honra de Deus? Realmente o Espírito Santo ali naquele momento fez algo? E pode sim, mas cadê a palavra de Deus? Cadê o amor pela palavra de Deus? E hoje as pessoas estão dizendo que como se amor à palavra fosse, tipo assim, uma religiosidade. Não, irmão, você tem que amar a palavra. A Bíblia diz que o céu e terra foram criados pela palavra, né? Então, medite na palavra, defenda a tua fé. Não fique aceitando tudo, não fique vendo o dia inteiro o vídeo que você... E também, né? Aí você manda para as pessoas e você não sabe nem o que está lá. Porque nem você ouviu até o fim. Mas você mandou porque você se empolgou no primeiro minuto. Aí você mandou para o outro e você não viu que lá tinha uma coisa séria, uma heresia. E aqui está escrito na palavra de Deus que quem pratica heresia não vai entrar no céu. Tá entendendo? Mas eu não falei. Mas você está enviando. Então você está sendo um mensageiro. Então para mandar uma palavra você tem que ouvir ela. Para ouvir um hino e mandar você tem que ouvir primeiro o hino. Irmãos. Mas aconteceu comigo, né? Essa semana, uma pessoa da França, uma amiga mandou para mim uma pregação, um tema eu achei super interessante. Não sei o que, religião. Curando a religiosidade. Um negócio assim. Foi interessante, porque tudo no Facebook agora é religioso, tudo religioso, né? O povo tá se incomodando. Mas só que eu sei que as pessoas que escrevem no Facebook, eles estão criticando os crentes que realmente querem compromisso. Então eu vejo uma hipocrisia, uma maldade nessa área. Então deixa eu ver essa pregação, coisa que eu nunca faço com a pessoa dá pra mim. Raridades. E eu falei, vou ver esse negócio pra ver se eu aprendo alguma coisa que realmente se cura por religiosidade e tal. A mulher começou só a falar de problema das igrejas, que é rígida, que veste saião, se incomodando com esse tipo de coisa. Eu falei assim, Márcia, mas o que é realmente religiosidade? Não ensinava. Não ensinava a ter compromisso. Aí eu perguntei para a Berta, eu falei assim, não, peraí. Fui até o fim. Eu não vi nada, assim, não trouxe para a alma. Tudo que a gente lê da parte de Deus tem que edificar a nossa alma. Tem que nos levar para perto de Deus. Eu falei, vem cá. Aí eu perguntei o que ela achou, ela entendeu tudo errado. Eu falei assim, bom, o que você está falando aqui não tem nada a ver com a mensagem, mas logo sincera. E falei, edificou tua alma? Se aproximou de Deus essa mensagem? Não, então para mim não valeu nada. Aí depois a pessoa vai falar, perdão porque eu mandei a mensagem. Porque eu achei interessante, mas eu também achei interessante que não edificou nada a alma. Uma vez também um cristão mandou no Facebook também. Foi até bonito assim o que escreveu, mas de quem mandou eu ia assim, eu digo, não, acho que não reparou isso, não tem muita coisa na Bíblia, né? Porque estava assim falando que uma vez o padre, na sua igreja, aí já o teu padre, na sua igreja, colocou uma Globeleza. A Globeleza, não foi aquela coisa, né? E aí a pessoa começou a reclamar e falou, por que você está reclamando? Porque está aqui na casa de Deus, mas daí da casa de vocês veem isso, aquilo.
Aí eu fiquei assim, foi até bonita a mensagem, mas digo, padre, ele tá em outra heresia, porque o padre tá tudo errado. E aqui na casa de Deus. Então misturou, né? Uma coisa boa que o padre fez, mas a pessoa não... Né? Porque depois o padre também vai e ora para Maria. Então, irmãos, você tem que se cansar de ficar ouvindo verdade, que é verdade. Por que você não faz uma verdade inteira? Tá entendendo? Seja você a pessoa que vai trazer uma verdade inteira. Que ninguém vai ter que olhar para você e dizer, poxa, aquela irmã, aquele pastor, aquele lá, tá tudo quebrado. Mas tem uma mensagem que ele fala algo verdadeiro. Não, irmãos, vamos viver a verdade por completo, tá entendendo? Porque, irmãos, pessoas estão escrevendo um livro de 1000 páginas, gastando, influenciando pessoa pro erro, e você vai ficar aí? Não, você vai fazer muita coisa para Deus nesses últimos dias. Amém. Rápido. Pastor, Rápido. Essa semana eu disse para minha irmã, né, que ela tem amigas de trabalho, muita gente de outra religião, né? E ela disse assim, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Aí eu falei assim, qual foi o entendimento que você tirou disso esse tempo todinho que você disse que crê em Deus? Que tudo não vai dar certo? Você não tem nenhum sentimento bom? Ou seja, de tanto tempo que você serve a Deus, você não consegue nem dizer que vai dar Deus certo. Estará contigo, poxa. Que vai dar certo. Mesmo que esteja... Assustador, né? Mesmo que esteja na tribulação. Você não tem nenhum sentimento de dizer, pode ser que não dê isso. Né? Então, tá estranho esse tempo que nós estamos. Feitiçaria é mágica ou obra de feiticeiros, arte de bruxaria, adivinhação, né? Tudo que tem a ver com adivinhação, tal. Eu quero que você abra a sua Bíblia, Levítico 19:31. Terceiro livro da Bíblia. Você vai ver que esse negócio de... Claro que você sabe, né? Mas você vai ver a consequência de uma feitiçaria. Olha, Levítico 19:31 está escrito assim: não consul. Terceiro livro 19:31. Levítico. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. 19:31. Não consultareis aos necromantes, nem aqueles sobre os quais agem espíritos familiares, para que não vos contamineis por meio deles. Eu sou o que sou, que era e que será vosso Deus. Ok? Então, quando você consulta adivinhadores, quando você consulta um simples horóscopozinho, quando você consulta uma simples coisazinha de nada, ou assustador, ou coisa ralé de nada, você está se contaminando. Espíritos familiares vão te acompanhar. Então, irmãos, você não vai no budismo só porque a amiga é budista, não. Você não vai no islamismo lá só porque você pode voltar e se você não aguentar, entendeu? Eu já vi, sim, missionário lá no Oriente falando que foi no centro budista em oração e jejum para quebrar no mundo espiritual algo para o evangelho poder ser... Sim, mas não é o seu caso que eu saiba, nem o meu. Agora, se Deus quiser, agora vá e volte limpo. Agora eu quero ver. Só isso. Agora, se Deus te enviar, todos verão. Agora o negócio é, Deus te enviou? Agora o negócio é, se Deus te enviar, Ele te guardará. Vai mostrar como se preparar. Agora não fica brincando, só porque a amiga te chama. Poxa, mas eu vou para a igreja se você for comigo no budismo. Eu vou para a igreja se você vir comigo na mesquita. Cuidado, irmãos. Porque aqui está escrito, não consulte os necromantes, nem aqueles que, ou seja, bruxos, feiticeiro, e que eles agem, sobre os quais agem espíritos familiares, eles invocam o mal, eles invocam, né? Cuidado, irmãos. Cuidado, porque a Bíblia diz que você voltará contaminado, né? E aqui Deus está falando para o povo dele, ei, eu sou de Deus, eu sou Israel, eu sou o que sou, está comigo, mas volta contaminado. Então não brinca com as coisas sérias, porque a Bíblia também diz que quem pratica isso não vai entrar no céu. Não vai herdar o reino de Deus, não entrará no céu.
E você também vê em Atos 19:19 que todos aqueles que praticavam artes mágicas, eles queimaram os seus livros que tinham aqueles mistérios de arte mágica. Quando eles se converteram ao evangelho, eles queimaram os livros, irmão. Queimaram, tocaram fogo. E aqueles livros não era qualquer livro aqui, esse livro de €1 que você compra. Era livro de magia que custa bastante. Mas eles, jogaram. Entendeu? Queimaram. Entendeu? Simbolizando que na vida deles eles estavam acabando com aquela fase. Que nada de feitiçaria tinha mais a ver com a vida deles, ok? Então cuidado. E cuidado com a feitiçaria disfarçada, ok? Que Deus te dê entendimento para você saber quando vier uma feitiçaria disfarçada. Você saber que é feitiçaria e não tem nada de bom. Imundícia é a falta, né? Por exemplo, lá no Facebook, o que tem? As mentiras do Facebook. Deus abençoe, Eduardo. Qual é a mentira que tem no Facebook? Se você não der um amém, maldição para você 10 anos. Eu vou te dizer quem que vai receber essa maldição, né? Se tivesse como visitar essa pessoa, eu ia perguntar para ela: o que passa na sua mente? O que passa? Porque a gente tem que entender essas pessoas, irmãos. Por quê? Mas sabe por que elas colocam? Para ter uns likes, né? Para muitas pessoas ficar com medo e colocar para elas alcançar alguma outra coisa. Mas, irmãos, mande essa mensagem para 20 pessoas. Teve pessoas que não mandaram e o filho dele morreu. Irmão, você tá entendendo o que está passando nessas mensagens, irmãos? Não precisa nem falar agora, mas você está entendendo? A gente é uma marionete que qualquer um manda uma mensagem e fala: mande para ver se não, você viu aquela pessoa que não mandou e o filho dele morreu. Você é cobaia? Você não é cobaia. Entendeu? Você não é cobaia de ninguém. É bom você receber uma mensagem e mandar? Sim. Mande se você sentir de Deus de mandar. Ok, mas se você não mandar uma mensagem, você está negando a Cristo? Você está negando a Cristo só porque você não mandar aquela mensagem? Irmãos, é uma coisa muito interessante. Imundícia é a falta de pureza nas intenções. Pensamentos impuros, desejos imundos e indecência. Ok, pensamento impuro você já conhece. Intenção impura você já conhece. Mas eu quero te falar sobre a indecência. Nós temos que olhar um para os outros de uma maneira decente. Nós temos que falar quando ninguém nos vê de uma maneira decente. Você pode ser: eu brinco, é porque eu brinco. Mas fala com decência. Porque essa pessoa aí que está do seu lado, não é, nem vou dizer como diz lá no mundo, né? Não é... Você está pensando, se eu te dizer isso, você já vai entender. Você está pensando que eu sou suas... Né? Como que diz lá, né? Está pensando que eu sou suas... Você sabe, né? Não, aqui não é assim. Aqui é a igreja, tem filhos de Deus, tem filhas de Deus. E o Pai, o problema é que é o Senhor dos exércitos. Não é alguém que tem um homem fraco da terra que tem uma espingarda que todo mundo fica... Não, é o Senhor dos exércitos. Então, vamos tratar o outro com decência. A gente pode brincar, é normal, mas você percebe quando estão falando com indecência. Segundas intenções, né? Segundas intenções. Então não faça isso. Respeite seu próximo, respeite a pessoa que está na igreja, respeite as pessoas lá fora, né? Indecência também é você xingar. É você xingar. Você fala: eu falo do jeito que eu quiser. Eu falo do jeito que quiser porque é meu filho. O Elias é meu filho, eu falo do jeito que eu quiser. Não, cuidado. Você pode ser quem você quiser, Diego dos Santos. Se Deus quiser defender o Elias porque você está agindo com ele de qualquer maneira, tu verás a mão do Senhor. Diego dos Santos, eu. Entendeu? Então, a Jussara é minha esposa, eu falo o jeito que eu quiser. Não é assim. Não é assim, irmãos. Né? Eu sempre dizia isso, sempre digo isso para mulher, às vezes uma mulher, normal, se separou do marido, tal, tem um filho. Não fale mal
do seu ex-esposo para os seus filhos. Você não tem direito. Primeiro que é ex. É ex-esposa. Você não tem nada a ver. Ela pode fazer o que ela quiser. É ex. Ex. Tá entendendo? É ex. Ex. Ex-esposa. Ex-esposo. E muitas vezes a gente vê a mamãe falando mal do filho. Irmãos, não pode. O filho tem que crescer saudável. Se um homem ou uma mulher tem algo para falar, falem os dois. Não misture o filho. Não misture o filho que está lá. Ó, você vai para casa do seu pai aí, ó. Aí, ó. Vai lá. Aí, há quanto tempo ele não te liga? Por quê? Por quê? O que está acontecendo? O que aconteceu nesses últimos dias? Por que nós ficamos tão amargos assim? Por que estamos... Não. Vamos tratar os outros com respeito. Você não tem propriedade sobre ninguém. Essa é a verdade. Né? Não é propriedade. É minha coisa. O meu filho é uma coisa que é meu, ele tem que me obedecer. Senão, não. Realmente, ele tem que me obedecer. Que eu sou o pai. Ele é o filho. Mas eu tenho que saber meu limite também como pai. Entendeu? Temos que tomar cuidado, irmãos, em toda a área da nossa vida. Eu sou o patrão, eu mando e desmando os meus empregados. Calma. Né? Porque a Bíblia diz, cuidado vocês que não pagaram o salário dos vossos empregados. Porque, de novo, a única vez na Bíblia que parece Senhor dos Exércitos, por causa de dinheiro, hein? Vocês não pagaram o tanto que era para os vossos trabalhadores receberem. Cuidado, porque o Senhor dos Exércitos ouviu a oração dos trabalhadores. Olha aí, né? Oh, Deus, ele não cuida de nada, de ninguém. Cuida. Os trabalhadores ali gemendo, poxa, trabalhei só receber isso. E os patrões dizendo, não, eu sou seu patrão, faço o que eu quero. E Deus ouvindo a oração gemido. Oh, meu Deus, eu estou faltando comida em casa porque diminuíram meu salário do nada. Deus ouvindo. Aí Deus fala pela boca de Tiago na Bíblia. O Senhor dos Exércitos ouviu a oração dos trabalhadores. Entendeu? Então Deus é justo. Sim, Deus é justo. Deus cuida do trabalhador no emprego. Deus cuida de um pai de família. Deus cuida de uma mulher, de uma esposa. Deus cuida de um filho. Deus cuida de uma filha. Deus, ele está em todas as partes da nossa vida. Se é que a gente aceitou ele em todo, né? Ele está cuidando ou não de toda a parte da nossa vida? Essa é a questão, irmãos. Né? Porque às vezes é mais fácil falar que Deus não cuida de algo porque você quer fazer a sua própria coisa. Não. Glutonaria é comer sem necessidade, sem ter fome. A gula é a idolatria do ventre, pois a comida se torna um Deus para a pessoa. Embriaguez é a perda de domínio próprio devido ao álcool. Noé, por exemplo, se embriagou, aqui está D, mas é se embriagou com sua própria vinha. Ele ficou doidão porque ele plantou uma vinha e foi beber da vinha dele. E depois o filho dele viu ele nu. O filho dele, dizem os teólogos que originalmente o filho dele abusou dele. Que o filho dele, mesmo sem álcool, vivia doido, né? E foi uma coisa muito feia na casa de Noé. Aí Noé vai e amaldiçoa e chama ele de... Não cão, que você que nem você conhece o cãozinho, né? Mas ele fala, a partir de agora, você cão. É o nome, né? Cão. E de cão vem Canaã, que era uma terra abençoada e amaldiçoada ao mesmo tempo, né? Porque Deus levou o povo de Deus para Canaã. Então ficou tudo uma bagunça. Por quê? Por causa do filho? Sim, o filho errou, mas quem começou essa história? O pai. Se o pai não tivesse bebido, o filho também não ia ver o pai nu. Então, não venha amaldiçoar cão, Noé. Né? Não vem com essa brincadeira, Noé. Porque você não deveria ter bebido, Noé. Então, amaldiçoou e foi ruim, sim. Mas você também não deveria ter bebido.
Então a gente tem que levar as consequências sobre nós, irmão. Não empurra para ninguém o que você pode consertar. Ah, meu filho, ah, minha filha, ah, ele ali, ela. Não. Eu fiz algo também. Eu errei também. Vamos olhar para nós, irmãos. É a melhor coisa. Quem olha para si tem paz, porque ele se conserta e vive diferente. Agora, quem olha para os outros você não pode mudar. Você não pode e não tem direito de mudar. Tá entendendo? Não, agora se eu mudar, pode ser que eu provoque uma mudança, um constrangimento. Poxa, ele mudou. Também quero mudar. 2 amigos se brigam. Aí, não, ninguém vai mudar. Aí um fica manso. Aí tu vê, poxa, tenho que tratar com respeito esse meu amigo também. O outro fala mal. Fala mal do outro. E o outro, quando vê ele, trata bem. O outro diz que você errou, sendo que você nem errou. Mas a hora que você erra, aquele que você disse que errou, mas não errou, mas queria dizer que errou, aquele que errou e não errou, esse que você disse que não errou, mas você disse que ele errou, mas ele não errou. Mas a hora que você errou, ele olha para você e perdoa e fica só entre vocês. Aí isso ganha amor. É ou não é? Poxa, eu falei algo, agora eu errei. Ixi, ele vai fazer a mesma coisa que eu fiz com ele. Aí ele vai e te trata com amor. Aí você, derrete que nem manteiga. Porque a Bíblia diz que perante o Senhor dos Exércitos, o guerreiro mais forte se derrete que nem manteiga. A Bíblia diz que o navegante, lá no barco, né? Ele é forte, ele vai nas águas, ele tem um navio, ele tem um barco, mas uma balançada que o barco dá, o coração dele derrete e ele clama ao Senhor dos Exércitos, dizendo: Senhor, eu estou aqui na água, eu sou o capitão desse navio, me ajuda. Então eu quero te dar um segredo. Para Deus mudar um homem, uma mulher, pode ser o homem que for, é só ele pegar ali no coração. No coração. Porque você pode ter 1000 armas na sua mão, mas se Deus, se houver uma angústia no coração daquele homem, ele não vai ter nem força para atirar aquela arma. Não vai ter nem força, toda aquela força, porque o ponto fraco do homem é o coração. De todo ser humano. Coração. Coração, irmãos. Por isso não tenha medo de ninguém. Porque todo homem é limitado. Todo homem é limitado. Pode ser o presidente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, Deus deu um rolo para João. João jogou aquele rolo no ar e está esperando você pegar aquele rolo, porque ele não teve tempo para pregar até o fim. Aí ele jogou no ar para você pegar. Ele jogou várias páginas. Lembra que o Apocalipse 10, o anjo apareceu para João e disse: João, é necessário que você pregue novamente. Só que João não pregou. Então o rolo ficou na mão, e como era um rolo espiritual, tá por aí. Então é você que vai ter que pregar para as nações. Amém. Imagina se Deus falar para você profetizar para um presidente. Entendeu? Imagina se você tem que pregar para um presidente. Não, irmãos, calma. Antes de você dizer que vai fazer tudo, vai orando para Deus te dar coragem. Falar é simples às vezes. Agora você saber que qualquer palavra que você falar, você vai ser preso. Aí eu quero ver você começar a ver as carruagens de fogo. Eu lembro de um homem que... Irmãos, saiba de uma coisa, ninguém fala nada assim por acaso. Até para você falar, você tem que saber, você tem que ser preparado para falar. E teve um homem que ele falou: cheguei na igreja, estava pregando, o pastor falou: não pregue isso, seja um pouco mais assim, porque você não pode pregar isso, porque se você pregar isso, não vão se agradar porque você pregou a verdade. Ele falou: vou pregar sobre o quê? Eu fui enviado para pregar aqui. Eu fui enviado aqui para pregar sobre Jesus? Eu fui enviado aqui para pregar sobre Jesus? Agora você me diz que não é para eu pregar sobre Jesus?
Aí ele falou, não, mas senão você vai ser levado para a prisão. E aí, irmãos, isso que muda toda a história. Ele não falou, irmãos, a gente não sabe, às vezes, motivar o outro a sofrer por amor a Cristo. Sabe o que esse homem disse? Ele falou, ainda que eu entre na prisão, a prisão vai virar uma porta do céu. Aí, então quer dizer que existe maneiras de sofrer com glória. Aí por isso que você vê no primeiro século um monte de crentes morrendo por amor a Jesus, porque ninguém morria como coitado. Não, irmãos. Estevão não morreu como, viu? Jesus disse que realmente tem problemas. Ele morreu olhando para Jesus, irmão, e dizendo, Senhor, ele ainda teve força para dizer, perdoa eles, porque eles nem sabem o que fazem. Que firmeza é essa, irmãos? Ele não foi nem orar, me protege, ele falou, perdoa eles. Você está sendo apedrejado, você diz, ajuda eles? Então você está numa adrenalina de Deus, um fogo de Deus, um Espírito Santo de pé com você e você não teme. Entendeu? Eu estou falando da palavra de Deus. Então, não coloca medo nos outros. Não coloque medo. Estevão não colocou. Os homens de hoje que estão sofrendo por amor de Deus, ninguém está colocando medo. Eles estão dizendo, ainda que você tiver que passar, o Senhor vai estar convosco. Aí você entende, poxa, existe isso também. Então, Senhor, qualquer dia, se isso tiver que acontecer comigo, eu sei que Tu estarás comigo, Senhor. O Senhor nunca me abandonará. A gente tem que pensar assim, irmãos. Deus nunca vai te abandonar. Pronto, dissolução é mudar uma verdade e enfraquecer uma realidade da palavra de Deus. É a falta de respeito moral. É pecar sem sentir vergonha. Dissolução. É quando você erra e você nem sente mais vergonha. E você... Isso, claro, tudo é perigoso, mas isso é perigoso, irmão. É ou não é? Você pecar e nem sente mais que pecou? Isso, eu creio que é uma coisa também muito perigosa, né? Agora, o contraste o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito vem do próprio Espírito Santo. E esse fruto é o que oferecemos ao nosso próximo na nossa vida diária. Então, você tem um fruto, e quando você se relaciona com o seu próximo, você dá o fruto, né? Nós comemos desse fruto maravilhoso, mas o nosso próximo também degusta do fruto do Espírito Santo que é em nós. É bom ter paz para si, mas essa paz tem que ir para o próximo também. É bom, amor, mas esse amor tem que ir para o próximo, entendeu? É bom ter paciência consigo mesmo, mas e na hora que você tem que ter paciência com o próximo, né? Então, o fruto do Espírito é a coisa mais importante que há na nossa vida cristã, irmãos. Os dons estão vindo por aí, mas os dons não podem te dar o céu. Você pode ter todos os dons e errar totalmente o caminho do céu. Mas com o fruto do Espírito Santo você nunca vai errar. Porque a Bíblia diz que quem anda nesse fruto, que quem anda no Espírito, não estará andando na carne. E quem não anda na carne é do reino de Deus, dos céus, do Deus, de Deus. Aqueles que têm o fruto do Espírito são mais agradáveis de se relacionar, de falar, de comunicar. Quando alguém tem o fruto do Espírito, você consegue falar. Às vezes a gente tem medo de falar com alguém porque você sabe que você vai receber uma cacetada. Não é a repreensão, né? Repreensão é uma coisa boa, mas você sabe que a qualquer momento vai escapulir algo e você já está tão machucada ou machucado que você não quer mais ouvir nada.
Então as pessoas já têm medo, falam, não, deixa pra lá, não, deixa pra lá, né? E isso tem que tomar cuidado, irmãos, entendeu? Imagina alguém perder a esperança de falar contigo, porque sabe que se qualquer coisa você vai gritar, qualquer coisa você vai fazer um barraco mesmo, que você já gosta, você vai, então as pessoas ficam, poxa, é melhor nem falar. E então, mas quem tem o fruto, irmãos, tem uma coisa muito bonita aqui. Amor é pensar o bem, ok? Suportar, não ser egoísta. Se quiser mais uma lista profunda, 1 Coríntios 13. O que é amor? 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13. Gozo é alegria não baseada na circunstância, mas em Deus. Gozo é uma alegria que você olha, a circunstância às vezes está boa, a circunstância às vezes não está boa, mas você se alegra. Amém? Por quê? Porque você se alegra primeiramente em Deus. Se for para depender da circunstância, vai ter um dia que vai estar bom, um dia vai estar ruim. Então, não é esse gozo, é um gozo que vem de Deus. Ok? Paz é harmonia, é plenitude nas áreas da vida, todas as áreas. É como um rio num dia de calor. Isso é paz. É um refrigério. Poxa, você procura. Eu preciso de alguém que... Eu preciso falar com alguém, mas ninguém tem paz. Poxa, eu preciso contar meus problemas, mas ninguém tem paz. Né? Se eu contar meu problema para ele, é capaz dele ter um piripaque e morrer. Tá entendendo, irmãos? Você vai, conta seu problema e ele cai duro no chão. Mas você queria que ele te ajudasse. Ou muitas vezes ele começa a falar o problema dele e o seu fica bem atrás, né? Aí você já deixa pra lá. Você não fala mais. Ou se não, pastor, quando você vai falar o seu problema, a pessoa diz assim, mas não vai dar certo não. Mas não vai dar certo não. Né? São coisas sérias, irmãos. São coisas sérias assim. Então, aí o que a gente vira? Pessoas sufocadas. Que a gente não consegue falar com ninguém. E às vezes a gente não consegue falar com ninguém porque a gente também não reage certo. E a gente pensa que se a gente falar para outra pessoa, a pessoa também não vai reagir certo. Né? Então também tem essa, né? Não é só o outro que é o vilão. Às vezes você é o vilão e você não quer falar porque você pensa que vai reagir, mas ninguém vai reagir. Vão te receber em paz às vezes, né? Pronto. Longanimidade é paciência com aqueles que erram. Irmão, eu tô falando do fruto do Espírito, não você fica vigilante. Longanimidade é ter paciência com aqueles que erram. Se alguém erra, tenha paciência. O filho errou, tenha paciência. A esposa errou, tenha paciência. O esposo errou, tenha paciência. O filhão errou, tenha paciência. Amém? Tenha paciência. Alguém erra, nossa, mas todo mundo, nós na igreja somos santos, como que é que isso pode acontecer? Sim, tenha longanimidade, tenha longanimidade. Tenha longanimidade, calma. Tenha longanimidade, o fruto do Espírito é ter paciência e não buscar vingança. Mas o dia que Deus me exaltar, você vai ver. Não. Sem vingança. Vingança disfarçada. Não é que você vai, tipo assim, agredir. Mas você diz, o dia que Deus fazer aquilo na minha vida, você vai ver. É uma vingança disfarçada. Ô pastor, eu já ouvi muitas pessoas que na minha caminhada de crente, de dizer assim, quando Deus me exaltar, a pessoa vem correndo. Beijar meu pé, alguma coisa como assim, vem correndo, me pedir perdão, me pedir, como é o nome, assim, ajuda. Eu acho um absurdo isso, porque se você não vai pedir para Deus
algo melhor melhor. para aquela pessoa. Você não vai pedir que ela chegue nos seus pés e você é Deus, você é Deus. Dentro da macumba gospel, né? Aí neguinho faz algo com você, fala, Deus, te entrego nas tuas mãos, porque a mão de Deus vai pesar sobre tua vida. Isso é uma macumba gospel, é isso que quer dizer. Depois você volta para mim pedindo perdão, assim, se humilhando, né? Pedindo assim, você tá certa. E muitas vezes até a pessoa volta doente. Doente, infelizmente, né? Não pode fazer isso, irmão. Se por um motivo, se por algum motivo Deus quiser julgar alguém, é Ele. Tá entendendo, irmãos? Na Bíblia mostra que muitas vezes alguém se levantou contra Moisés e Deus abriu a terra e uma família inteira foi comida viva porque se levantaram contra Moisés, contra o profeta Aías. Ele falando, rei, não sei o que. O rei foi falar, pega esse homem. Quando ele foi falar, pega esse homem, a mão dele virou pedra na hora. E ele teve que falar pro profeta Aías, ora para minha mão voltar a ser carne de novo, porque virou pedra, né? E outras, né? Muitas outras coisas, né? Mas não é algo que está no nosso... Não é da nossa conta. E a gente tem que saber que o mundo não vira em torno de nós. Não vira, né? Não vira em torno de nós. Mas vamos fazer algo que quando a gente sair dessa terra, alguém possa ficar com saudade de nós. Amém? Faça algo que no fim, alguém vai deixar, poxa... Ele teve um pregador que ele explicou uma coisa muito séria. Ele falou, ministério é quando Deus, qualquer um de nós, nos dá algo para nós fazermos. É o ministério. Mas o legado é quando, não só no meio do povo religioso, né? Povo de Deus, né? Ministério é só algo que é no meio do povo de Deus. Entendeu? Ele explicando, ministério é só entre nós. Você vai, busca alguém, traz para a igreja, ou traz para sua casa, você faz algo, mas é aqui. Mas você deixar um legado é algo que vai além das paredes da igreja. É algo que até lá fora, se alguém não crê em Deus, mas vai ter que dizer, nossa, eles lá estão fazendo a diferença. Então nós temos que deixar um legado, ok? É algo que vai passar. Nós temos que fazer algo que vai marcar as pessoas que estão para se fortalecer, para ir para fora, né, e fazer a obra de Deus. Mas nós temos que deixar um legado. O que é um legado? É quando lá fora eles rangem os dentes, mas eles têm que falar, algo está acontecendo. Algo está mudando. Essa cidade está mudando. A casa dele está mudando. A rua dele está mudando. É quando as pessoas nem crêem no seu Deus. Amém? Amém? Benignidade é ser bom. Ser bom. Quantas vezes eu não disse que ninguém é bom? E realmente ninguém é bom. Mas o problema é que aqui está falando que nós temos que ter benignidade. Então Jesus disse o quê? Ninguém é bom sem o Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo estiver em nós, Ele é bom em nós. Ele é bom em nós. Se ele sair, vira, a casa cai. Mas se ele está em nós, ele produz algo bom. Oh, como ele é bom. É porque Deus transformou ele. Você nem imagina como ela era. Você nem imagina como ele era. Mas Deus é bom em nós. Ok. Bondade é fazer o bem. Eu já expliquei essas duas palavras, né? Benignidade é você no interior ser bom. Bondade é você fazer o bem. Tem pessoa que faz o bem, mas não é bom por dentro. Ele faz com uma artimanha. Tem pessoa que pensa o bem, mas não age, faz algo bom. Tem pessoa que diz, não, mas eu sou bom, mas eu não sabia como ajudar. Né? Ou eu faz o bem, mas por dentro volta reclamando. Então nós temos que ter os dois. Olha como a Bíblia não deixa nem espaço pra gente, né? A gente tem que ter o bom em nós e ser bom, e tem que fazer o bem, né? Fé é ter fidelidade a Deus e ao próximo. Fé. Seja fiel a Deus. Seja fiel ao teu próximo. Se o teu próximo te contar alguma coisa,
fica entre você e o próximo. Você, o próximo e Deus. É vocês. Se alguém te disser, eu tenho um segredo para contar, fica entre vocês. Se alguém te disser, eu errei, me ajuda, me restaura, ore por ele, abençoe ele e creia que ele vai ser abençoado, que Deus vai estar restaurando a vida dele. Ore para Deus quebrar o que tem que ser quebrado, abençoe as vidas, amém? Porque tem momento que nós talvez precisaremos de ajuda. E precisaremos também ter na nossa conta espiritual, lá na conta espiritual, no débito, dizendo, ele também tratou com misericórdia. Amém? Esse é o mais difícil de encontrar. Misericórdia, né? Não, esse fé de Fidelidade. fidelidade. Fidelidade, né? Isso vale pra tudo, relacionamento, amizade. Não fica. A outra vai para outra e com certeza fala entre nós. Aí conta. Entre nós. Aí conta mais 3. Aí esse outro vai pro outro. Entre nós. Lorena, mais 3. Esse é o mais difícil de achar. Amém. Domínio próprio. Domínio próprio. Não, mansidão. Argumentar sem destruir. Isso é mansidão e é fruto do Espírito. O que é mansidão? É você olhar, você vê que alguém tá, seja na família, seja em outro lugar, tá exagerando. Ele ou ela tá exagerando, mas, peraí, mansidão. Tá mansidão. Aí depois você vai e fala a verdade. Só que você fala de uma maneira que você não destrói. Você fala de uma maneira que você quer ajudar. Tá entendendo? Você não quer destruir. E mansidão é isso. É você argumentar, mas sem destruir. É você ouvir a verdade sem se machucar. Mansidão. É você ajudar os fracos. E os oprimidos aqui. E os oprimidos, né? Amém? Então, Deus ele quer que você ajude os que estão fracos. Mansidão. E quem está fraco, você não pode vir com uma força total, porque ele já está fraco. Vai quebrar a cana. A cana já está quase bambeando. Você vai, meu irmão, vai que Deus é contigo agora. Aí a cana quebra. Às vezes, realmente, a gente gosta de gritar. A gente gosta de não sei o quê, mas a gente tem que dizer, meu irmão, vem aqui chorar. Às vezes a nossa oração, às vezes é gritando, às vezes tem alguém que está passando, ele ouviu tanto grito porque alguém gritou com ele, a mãe dele gritou 1000 anos com ele, agora ele chega na igreja, ele quer ouvir uma paz. E só Deus pode revelar isso. Quem está entendendo, irmãos? Mansidão também é isso. Diego, você gosta, pastor Diego, você gosta de gritar? Sim. Mas tem oração que você vai orar por alguma pessoa ali, você vai orar sentindo a dor dela com mansidão. Sua voz vai ser mansa. Entendeu? E tem momento que nem o pregador falou, poxa, ora por... Uma mulher falou pro pregador, ora por mim. Aí o pregador foi, orou. Deus abençoe, tal. Amém, tal. Poxa, você não orou direito, você não gritou. Aí o pregador, Senhor meu Deus, abençoa essa mulher agora. Falou, mas você não orou direito. Aí o pregador falou, tá bom. Aí foi. Começou a falar em língua. A mulher caiu. Ela falou, agora você orou direito. Agora você orou direito. E foi. Né? Então, amém. Né? Amém. Exigente, né? Mas tem pessoa que precisa ouvir uma oração mansa. Ok. Domínio próprio. Não perder o controle. Controlar as paixões. Ter pureza moral. Equilíbrio. O que a gente falou semana passada aí? Dominar. Não adianta você dominar a família, dominar a colônia, dominar a Leverkusen, dominar a Alemanha, porque para a glória de Deus, mas você não se domina. Domínio próprio. Domínio próprio. Você domina geral. Você faz, você crê, você ajuda um ou outro. Meu Deus, irmão, irmã. Mas você não se domina. Por dentro você está, meu Deus, eu quero errar. Eu quero fazer o mal.
Não é fazer o mal que eu digo, mas eu estou sendo tentado. Meu Deus, eu não estou aguentando. Senhor, meu Deus, domínio. Me dá domínio, Senhor. Meu Deus, está muito forte as paixões, Senhor, meu Deus. Oh, meu Deus. E você, sim, é normal sentir vontade. Todos nós sentimos, mas você tem que dominar. Tem que subjugar suas vontades. Você não pode ser dominado pelas suas paixões. Você não pode ser dominado pelos desejos, ok? Tem que ajudar. Pronto. Encha-te do Espírito Santo e que almas sejam atraídas a Cristo quando eles verem o fruto, né? Aí eles vão ver o dom. Eles vão ver você abrindo a boca. Eles verão você cantando. Eles verão você tocando um pandeiro, um berimbau, berimbau. Sim, berimbau, se Deus quiser. Um timbal, o violão, o keyboard. Sim, tudo isso. Mas que eles vejam também Deus em você, né? Que você não só faça algo para Deus bem feito, mas que possam ver, poxa, mansidão, amor, gozo, paz, longanimidade. Amém? É fácil, pastor? Ninguém está falando aqui que tudo é fácil na vida. Mas o conhecimento nos liberta. Já começa uma boa... Você tá, oh meu Deus, porque a palavra nos ajuda. Agora nós vamos orar para fazer a segunda parte. Ok? Vamos levantar. Se alguém é rápido de Bíblia, abre em Provérbios 16:33. 16:33, 16:33, 16:33. Provérbios 16:33, 16:33. 16:33. 16:33, 16:33. 16:33. Glória! Glória! Lê aí, Anderson, rápido. Já. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Amém. 16:33, é isso mesmo? Provérbios? Não. Provérbios 16:33? Os homens jogam os dados sagrados. Tá bom. A sorte se lança no regaço, mas Não, 16:33, é isso? Tá bom, só queria saber, é isso mesmo? Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem recebe... Ah, não, perdão, eu que falei errado. 32, eu escrevi 33, mas é 32. Um antes. Lê. Vale mais ter paciência do que ser valente. Ok. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Ok. Não, mas tá certo. Mas lê de novo aí pra eles ouvir. Rápido. Por favor. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. É sério. Amém?